Durante séculos, duas cidades do mundo antigo moldaram silenciosamente a forma como o ser humano aprendeu a interpretar textos, compreender a realidade e decidir o que é verdade. Alexandria e Antioquia não foram apenas lugares no mapa, foram centros onde ideias nasceram, colidiram e mudaram o curso da história. Mas, e se eu te dissesse que a forma como você entende textos antigos, história e até debates modernos ainda carrega a marca desse conflito invisível? Porque duas leituras tão diferentes surgiram do mesmo mundo. O que realmente estava em jogo quando essas ideias se enfrentaram? Este não é um vídeo religioso. É uma viagem pela história do pensamento humano. E quanto mais você entende esse confronto, mais difícil fica ignorar suas consequências. Fique até o fim, porque algumas perguntas nunca foram totalmente resolvidas. O cristianismo entre fé, texto e cultura, séculos Premulo I. O cristianismo nasceu, historicamente, como um movimento judaico-messiânico do século I, profundamente enraizado nas escrituras hebraicas, na vida litúrgica das sinagogas e na expectativa escatológica do Segundo Templo. No entanto, desde seus primeiros passos fora da Palestina, ele se viu forçado a dialogar com um mundo cultural vastamente mais complexo. O universo greco-romano, com sua filosofia, retórica, educação clássica e sistemas de interpretação textual. Essa transição criou uma tensão permanente entre fidelidade à tradição recebida e necessidade de tradução intelectual da fé. Como observa Jaroslav Pelikan em The Christian Tradition, A History of the Development of Doctrine, volume 1, o cristianismo primitivo não herdou apenas textos, mas também problemas interpretativos, especialmente a pergunta sobre como um conjunto de escritos antigos poderia ser lido à luz de um evento novo e decisivo, a vida, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. A Escritura precisava ser explicada, defendida, harmonizada e aplicada a contextos culturais radicalmente distintos daqueles de sua origem. Essa necessidade produziu algo novo na história religiosa do Mediterrâneo, comunidades cristãs que passaram a formar intelectuais, exegetas e mestres da fé, não apenas para a instrução interna, mas para o diálogo público com filósofos, retóricos, judeus e autoridades imperiais. Segundo Everett Ferguson, em Backgrounds of Early Christianity, o cristianismo dos séculos ególatras já não podia sobreviver apenas como tradição oral carismática. Ele precisava desenvolver formas estáveis de ensino, argumentação e transmissão doutrinária. É nesse ponto que surgem, não por decreto imperial nem por fundação institucional rígida, mas por necessidade histórica concreta. Aquilo que a historiografia posterior chamaria de escolas cristãs. O conceito de escola no cristianismo antigo é fundamental esclarecer, desde o início, que as chamadas escolas de Alexandria e Antioquia não foram escolas no sentido moderno de instituições formalizadas, com currículos fixos, diplomas e estatutos legais. Johannes Quasten, em sua Patrology, insiste que o termo deve ser compreendido de maneira funcional e intelectual, não administrativa. Tratava-se de tradições locais de ensino, caracterizadas por métodos compartilhados, autoridades reconhecidas e continuidade de pensamento ao longo de gerações. Essas escolas surgiram em centros urbanos estratégicos, onde convergiam rotas comerciais, diversidade étnica, bibliotecas, tradições filosóficas e comunidades judaicas antigas. Não é coincidência que Alexandria e Antioquia estivessem entre as maiores cidades do Império Romano Oriental. Ambas eram polos de alfabetização, retórica e debate público, ambientes nos quais o cristianismo precisou aprender a falar uma linguagem intelectualmente respeitável, sem trair seu conteúdo essencial. Henry Chadwick, em The Early Church, destaca que o cristianismo antigo nunca se desenvolveu no vácuo.
Ele cresceu em diálogo constante com o platonismo médio, o estoicismo, a exegese judaica helenística e a prática retórica greco-romana. As escolas cristãs, portanto, não representam a contaminação da fé por filosofias pagãs, mas tentativas conscientes de traduzir o conteúdo revelado em categorias compreensíveis ao mundo de seu tempo. Alexandria e Antioquia, no mapa do Mediterrâneo. Alexandria, fundada por Alexandre o Grande no século IV a.C., era, nos séculos I e II, Bonecrasto, um dos maiores centros intelectuais do mundo antigo. Abrigava a famosa Biblioteca de Alexandria, escolas filosóficas ativas e a maior comunidade judaica da diáspora. Foi ali que judeus como Filon de Alexandria haviam desenvolvido métodos sofisticados de interpretação alegórica das Escrituras, buscando harmonizar a Torá com a filosofia platônica. Robert Wilkin, em The Spirit of Early Christian Thought, observa que o cristianismo alexandrino herdou diretamente esse ambiente de leitura simbólica e metafísica do texto bíblico. Antioquia, por sua vez, situada às margens do rio Orontes, era uma metrópole síria helenizada, marcada por forte presença semítica, intensa vida urbana e grande diversidade religiosa. Segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, foi em Antioquia que os seguidores de Jesus foram chamados cristãos pela primeira vez, um detalhe que Everett Ferguson interpreta como sinal de uma comunidade já visível e organizada. Antioquia desenvolveu uma tradição cristã mais pastoral, mais ligada à pregação, à catequese e à leitura literal das Escrituras, em diálogo constante com o judaísmo rabínico e com as necessidades concretas das comunidades locais. Essas diferenças culturais iniciais não determinavam automaticamente divergências teológicas, mas criaram ambientes propícios para abordagens distintas da Escritura e da doutrina. Por que surgiram duas tradições diferentes? A existência de Alexandria e Antioquia como polos teológicos distintos não deve ser explicada como resultado de rivalidade pessoal ou conflito ideológico precoce. A historiografia moderna, especialmente em autores como Francis Young, em Biblical Exegesis and the Formation of Christian Culture, enfatiza que essas tradições surgiram como respostas legítimas a desafios diferentes. Alexandria enfrentava de maneira intensa o desafio filosófico, como falar da transcendência de Deus, da encarnação do Logos e da salvação em um ambiente saturado de platonismo. Antioquia, por outro lado, lidava mais diretamente com o desafio pastoral e histórico, como ler corretamente os textos bíblicos, evitar interpretações arbitrárias e preservar a integridade da narrativa cristã. Essas diferenças metodológicas não implicavam, inicialmente, oposição doutrinária. Pelo contrário, durante longos períodos, as duas tradições coexistiram sem conflitos abertos, contribuindo de maneira complementar para o desenvolvimento da teologia cristã. A tensão só se tornaria visível quando questões cristológicas específicas exigiram definições conceituais precisas, especialmente a partir do século IV. A função teológica das escolas. As escolas cristãs da antiguidade cumpriam três funções principais. Em primeiro lugar, eram centros de formação catequética, preparando convertidos para o batismo e a vida cristã. Em segundo lugar, eram espaços de produção intelectual, onde se escreviam comentários bíblicos, tratados apologéticos e obras doutrinárias. Em terceiro lugar, funcionavam como polos de autoridade teológica, influenciando bispos, concílios e decisões eclesiásticas. J. N. D. Kelly, em Early Christian Doctrines, observa que muitas das definições dogmáticas posteriores não podem ser compreendidas sem referência direta às tradições formadas em Alexandria e Antioquia. Os concílios ecumênicos não criaram doutrina do nada. Eles sistematizaram, corrigiram
e equilibraram tradições já existentes. É precisamente por isso que estudar essas escolas não é um exercício antiquário. Trata-se de compreender como o cristianismo aprendeu a pensar com rigor, a interpretar textos com método e a falar de mistérios teológicos, sem dissolvê-los nem os reduzir. Transição para o estudo sistemático. Tendo estabelecido o contexto histórico, cultural e intelectual no qual surgem as escolas de Alexandria e Antioquia, o próximo passo é examinar cada uma delas em profundidade, começando por Alexandria. Será necessário reconstruir sua origem, compreender sua relação com o judaísmo helenístico, analisar sua linha cronológica e, sobretudo, investigar o método teológico que fez dela um dos centros mais influentes da história cristã. Na próxima parte, entraremos no coração da escola catequética de Alexandria, observando como uma cidade marcada pela filosofia e pela exegese simbólica tornou-se o berço de uma das mais profundas tradições teológicas do cristianismo antigo. Alexandria. Uma cidade entre mares, livros e deuses. Para compreender a escola catequética de Alexandria, é indispensável compreender, antes de tudo, a própria cidade de Alexandria, fundada em 331 a.C. Por Alexandre, o Grande, a cidade foram concebidos desde sua origem como um projeto cultural e político de alcance universal. Situada estrategicamente entre o Mediterrâneo e o delta do Nilo, Alexandria tornou-se, ao longo dos séculos helenísticos e romanos, uma das maiores metrópoles do mundo antigo, rivalizando em população, influência e prestígio intelectual com Roma e Antioquia. Segundo Robert Wilkin, em The Spirit of Early Christian Thought, Alexandria era menos uma cidade egípcia e mais um microcosmo do mundo mediterrâneo. Gregos, egípcios, sírios, romanos e judeus conviviam em um espaço urbano marcado por tensões sociais, mas também por intensa circulação de ideias. Essa pluralidade não era apenas étnica, era intelectual. Alexandria abrigava escolas filosóficas ativas, mestres de retórica, gramáticos, matemáticos e médicos, todos herdeiros diretos da tradição clássica grega. O símbolo máximo desse ambiente intelectual era a Biblioteca de Alexandria, associada ao Mausoleon, uma instituição dedicada às musas, onde eruditos eram mantidos pelo Estado para pesquisa e ensino. Embora a biblioteca tenha sofrido sucessivas destruições ao longo dos séculos, seu prestígio simbólico permaneceu vivo, consolidando Alexandria como sinônimo de erudição, exegese textual e especulação filosófica. É nesse ambiente que o cristianismo alexandrino se desenvolveu. A comunidade judaica alexandrina e sua importância. Antes mesmo da chegada do cristianismo, Alexandria já possuía uma das maiores e mais influentes comunidades judaicas da diáspora. Esses judeus não apenas falavam grego como língua principal, mas também haviam desenvolvido formas sofisticadas de interpretar as escrituras hebraicas em diálogo com a filosofia helenística. A tradução grega da Bíblia hebraica, conhecida como Septuaginta, foi produzida em Alexandria e tornou-se o texto bíblico mais utilizado pelos cristãos dos primeiros séculos. Henry Chadwick, em The Early Church, destaca que o cristianismo alexandrino herdou não apenas a Septuaginta, mas também métodos interpretativos já em circulação no judaísmo helenístico. O exemplo mais notável é Filon de Alexandria, filósofo judeu do século I, cuja obra buscava harmonizar Moisés com Platão por meio de uma leitura alegórica da Escritura. Para Filon, o texto bíblico possuía múltiplos níveis de significado, e o sentido literal frequentemente ocultava verdades espirituais mais profundas. Essa tradição exegética exerceu influência indireta, mas decisiva, sobre os cristãos de Alexandria. Como observa Francis Young em
Biblical Exegesis and the Formation of Christian Culture, os cristãos não inventaram a leitura alegórica do nada. Eles a receberam, adaptaram e cristianizaram dentro de um novo horizonte teológico, centrado na figura de Cristo. A chegada do cristianismo a Alexandria. As fontes antigas são escassas e cautelosas quanto às origens exatas do cristianismo em Alexandria. Tradições posteriores, preservadas por Eusébio de Cesareia em sua História Eclesiástica, atribuem a fundação da Igreja Alexandrina a Marcos, o evangelista. Embora essa tradição não possa ser confirmada historicamente com plena certeza, ela reflete a convicção antiga de que o cristianismo chegou cedo à cidade, provavelmente ainda no século I. O que é historicamente seguro é que, no final do século G, Alexandria já possuía uma comunidade cristã numerosa, intelectualmente ativa e suficientemente estruturada para sustentar um centro de ensino cristão de alto nível. Everett Ferguson, em Backgrounds of Early Christianity, observa que essa comunidade enfrentava desafios específicos. Precisava formar convertidos vindos do paganismo culto, responder a críticas filosóficas contra a fé cristã e lidar com movimentos considerados heréticos, especialmente o gnosticismo. Essas circunstâncias explicam por que Alexandria se tornou, mais cedo do que outras cidades, um centro de reflexão teológica sistemática. A fundação da escola catequética, instituição ou tradição. A chamada Escola Catequética de Alexandria não surgiu por decreto episcopal, nem como uma instituição formal no sentido moderno. Johannes Quasten, em Patrology, insiste que se trata de um desenvolvimento orgânico, ligado à prática catequética da igreja local. O termo escola designa, sobretudo, uma tradição contínua de mestres cristãos que ensinavam as Escrituras e a doutrina da fé de maneira estruturada e intelectualmente exigente. A função primária dessa escola era catequética, isto é, preparar candidatos ao batismo. Contudo, em Alexandria, essa catequese rapidamente assumiu um nível filosófico elevado, integrando elementos de lógica, ética e metafísica. A catequese não se limitava à instrução moral básica. Ela buscava apresentar o cristianismo como a verdadeira filosofia capaz de responder às grandes questões sobre Deus, o mundo e o ser humano. Segundo John Nicole D. Kelly, em Early Christian Doctrines, essa concepção do cristianismo como filosofia superior foi característica marcante da tradição alexandrina e influenciou profundamente sua teologia posterior. Pantaeno e os primeiros passos da escola. O primeiro mestre da escola catequética de Alexandria, conhecido pelo nome, é Panteno, ativo no final do século II. Pouco se sabe sobre sua vida, mas Eusébio o descreve como um filósofo convertido ao cristianismo, profundamente versado na cultura grega. Panteno representa o tipo ideal do intelectual cristão alexandrino, alguém capaz de transitar com naturalidade entre a fé cristã e a filosofia clássica. Embora nenhuma obra de Panteno tenha sobrevivido, sua importância reside no fato de ter estabelecido o tom intelectual da escola. Sob sua liderança, a catequese alexandrina tornou-se um espaço onde a fé era apresentada como racionalmente defensável e filosoficamente respeitável. Essa abordagem foi decisiva para atrair convertidos entre as elites educadas da cidade. Clemente de Alexandria e a consolidação da tradição. O sucessor mais célebre de Panteno foi Clemente de Alexandria, ativo entre o final do século II e o início do século III. Com Clemente, a escola catequética atinge um nível de sofisticação literária e teológica sem precedentes. Suas principais obras, Protréptico, Paidagogo e Stromata, formam um projeto pedagógico coerente que conduz o leitor do abandono do paganismo à maturidade espiritual cristã. Clemente via a filosofia grega
não como inimiga da fé, mas como preparação providencial para o Evangelho, uma espécie de pedagogo que conduzia os gentios a Cristo. Essa ideia, analisada em detalhe por Chadwick, demonstra como Alexandria buscava integrar fé e razão sem dissolver a singularidade da revelação cristã. Historicamente, Clemente representa a consolidação da escola como centro intelectual reconhecido, capaz de produzir obras que circulavam amplamente no mundo cristão. Orígenes e o auge intelectual da escola. O ápice da escola catequética de Alexandria ocorre com Orígenes, uma das figuras mais impressionantes e complexas da história do cristianismo antigo. Nascido por volta de 185, Orígenes assumiu a liderança da escola ainda jovem, após a perseguição que levou à morte de seu pai, Leônidas. Sua produção literária foi monumental, abrangendo comentários bíblicos, tratados teológicos, obras apologéticas e projetos filológicos de grande envergadura como Hexapla. Orígenes transformou a escola em um verdadeiro centro de pesquisa bíblica. Segundo Francis Young, sua abordagem combinava rigor filológico com profundidade espiritual, estabelecendo um modelo de exegese que influenciaria séculos de interpretação cristã. Ao mesmo tempo, sua ousadia especulativa gerou controvérsias que marcariam o destino posterior da escola. Do ponto de vista histórico, Orígenes representa tanto o auge quanto o início das tensões que levariam à transformação da tradição alexandrina. Crises, perseguições e transformações. A história da escola catequética de Alexandria não foi linear nem isenta de crises. As perseguições do século III, especialmente sob Décio e Valeriano, afetaram profundamente a comunidade cristã local. Orígenes, por exemplo, foi preso e torturado, vindo a morrer pouco depois, em decorrência dos maus tratos sofridos. Além disso, conflitos internos sobre autoridade, disciplina e doutrina levaram ao afastamento de Orígenes de Alexandria, que acabou se estabelecendo em Cesareia da Palestina. Esse episódio, analisado por Wilken, mostra que a escola não era uma instituição homogênea, mas um espaço de debates intensos e, por vezes, dolorosos. No século IV, com a legalização do cristianismo e a ascensão de Alexandria como centro episcopal de grande poder, a tradição da escola foi progressivamente integrada à estrutura institucional da Igreja, especialmente sob figuras como Atanásio. A catequese intelectual deu lugar, em parte, a uma teologia mais diretamente vinculada às controvérsias dogmáticas do período. Conclusão provisória: a identidade histórica de Alexandria. A escola catequética de Alexandria surgiu da confluência entre fé cristã, exegese judaica helenística e filosofia grega. Seu desenvolvimento foi orgânico, impulsionado por necessidades pastorais e intelectuais concretas. Ao longo de 2 séculos, ela produziu alguns dos mais influentes pensadores do cristianismo antigo e estabeleceu um modelo de reflexão teológica que privilegiava profundidade espiritual, leitura simbólica das Escrituras e diálogo com a cultura. Na próxima parte, entraremos no núcleo da contribuição alexandrina, sua linha teológica e hermenêutica, analisando com precisão seus métodos exegéticos, fundamentos filosóficos, cristologia e soteriologia, bem como os limites internos dessa abordagem à luz da historiografia moderna. O perfil teológico de Alexandria, uma teologia da profundidade. A tradição alexandrina não se define apenas por seus nomes ilustres, mas por um modo específico de fazer teologia. Desde seus primeiros mestres, Alexandria desenvolveu uma visão do cristianismo como sabedoria divina revelada, destinada a conduzir o ser humano da superfície do texto e da fé inicial à contemplação das realidades espirituais mais profundas. Essa postura não surgiu por acaso, mas refletia diretamente o ambiente intelectual da cidade e a herança
do judaísmo helenístico. Segundo Jaroslav Pelikan, em The Christian Tradition, Alexandria entendia a teologia como um itinerário espiritual e intelectual. A fé não era negada, mas aprofundada. A razão não substituía a revelação, mas servia como instrumento para penetrar seus mistérios. Essa concepção explicará tanto a grandeza quanto os riscos da abordagem alexandrina. O método exegético, a leitura alegórica das Escrituras. O traço mais distintivo da escola de Alexandria é seu método exegético, tradicionalmente descrito como alegórico ou espiritual. É fundamental, porém, evitar caricaturas. Os alexandrinos não ignoravam o sentido literal da Escritura. Eles o consideravam real, mas insuficiente. Para eles, o texto bíblico, por ser inspirado por Deus, continha níveis múltiplos de significado. Orígenes sistematizou essa visão ao propor que a Escritura possui corpo, alma e espírito, analogamente à constituição do ser humano. O corpo corresponde ao sentido literal e histórico, a alma ao sentido moral, o espírito ao sentido mais profundo, cristológico e escatológico. Essa formulação é analisada detalhadamente por Francis Young em Biblical Exegesis and the Formation of Christian Culture, que observa que Orígenes não pretendia abolir a história, mas integrá-la em uma visão teológica mais ampla. A leitura alegórica permitia aos alexandrinos resolver dificuldades textuais, harmonizar aparentes contradições e, sobretudo, mostrar a unidade profunda da Escritura, centrada em Cristo. Passagens difíceis, antropomórficas ou moralmente problemáticas do Antigo Testamento eram reinterpretadas à luz do Evangelho, preservando a dignidade do texto sagrado. Fundamentos filosóficos, platonismo cristianizado. A teologia alexandrina dialogou intensamente com o platonismo médio, corrente filosófica dominante no mundo intelectual dos séculos II e III. Isso não significa submissão à crítica à filosofia pagã. Como observa Henry Chadwick, Alexandria utilizou categorias platônicas como instrumentos conceituais, não como autoridades normativas. A distinção entre mundo sensível e mundo inteligível, a noção de participação e a centralidade do Logos como mediador entre Deus e o mundo foram particularmente importantes. Clemente e Orígenes reinterpretaram essas ideias à luz da revelação cristã, identificando o Logos platônico com o Verbo encarnado de João 1. Segundo Robert Wilken, essa apropriação filosófica permitiu aos alexandrinos expressar a transcendência de Deus sem cair em antropomorfismos grosseiros, ao mesmo tempo em que preservavam a realidade da encarnação. A tensão entre transcendência divina e presença salvífica concreta será um eixo permanente da cristologia alexandrina. Cristologia alexandrina, unidade e mistério. A cristologia da Escola de Alexandria enfatiza fortemente a unidade da pessoa de Cristo. Desde Orígenes até Cirilo de Alexandria, a preocupação central foi afirmar que aquele que nasceu de Maria, sofreu e morreu, é o próprio Logos eterno de Deus. Essa ênfase não surgiu apenas por especulação metafísica, mas por motivos soteriológicos. Somente se Deus verdadeiramente se fez homem, a humanidade pode ser verdadeiramente salva. A fórmula preferida de Cirilo, uma só natureza do Verbo encarnado, deve ser entendida dentro desse contexto. Como demonstra Alois Grillmeier em Christ in Christian Tradition, Cirilo não negava a realidade da humanidade de Cristo, mas combatia interpretações que pareciam dividir Cristo em dois sujeitos distintos. Para Alexandria, a unidade do sujeito era condição indispensável para a eficácia da salvação. Essa abordagem, no entanto, carregava riscos conceituais. A linguagem de unidade podia ser mal interpretada como confusão das naturezas, especialmente
quando não acompanhada de distinções conceituais cuidadosas: antropologia e soteriologia, cura e divinização. A antropologia alexandrina parte de uma visão elevada do ser humano, criado à imagem de Deus e chamado à comunhão com Ele. O pecado é entendido não apenas como transgressão legal, mas como enfermidade espiritual e obscurecimento da imagem divina. A salvação, portanto, é concebida como cura, iluminação e restauração. Orígenes desenvolveu uma visão dinâmica da história da salvação, na qual a pedagogia divina conduz progressivamente as criaturas racionais de volta a Deus. Embora algumas de suas especulações, como a preexistência das almas, tenham sido posteriormente rejeitadas, seu entendimento da salvação como processo de transformação espiritual marcou profundamente a tradição oriental. A famosa afirmação atribuída a Atanásio, segundo a qual Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus, sintetiza bem essa perspectiva. Como esclarece Jacques Théoine de Kelly, trata-se de divinização por participação, não por natureza, uma ideia que se tornaria central na teologia oriental posterior. Eclesiologia e autoridade. A Escola de Alexandria não desenvolveu uma eclesiologia sistemática nos moldes posteriores, mas sua teologia pressupõe uma igreja como espaço de interpretação autorizada da Escritura. A leitura alegórica não era arbitrária, ela ocorria dentro da tradição viva da comunidade e sob a autoridade dos mestres reconhecidos. Com o fortalecimento do episcopado no século IV, especialmente sob Atanásio e seus sucessores, a tradição alexandrina tornou-se fortemente associada à autoridade episcopal. Alexandria passou a exercer influência decisiva nos debates teológicos do Império Romano Oriental, especialmente durante a controvérsia ariana. Principais representantes da Escola de Alexandria Panteno, como já visto, estabeleceu o tom intelectual da escola, integrando filosofia e fé cristã. Clemente de Alexandria desenvolveu uma visão pedagógica da fé, apresentando o cristianismo como verdadeira gnose, superior às filosofias pagãs. Suas obras mostram uma tentativa consciente de formar cristãos intelectualmente maduros. Orígenes foi o maior exegeta da antiguidade cristã. Suas contribuições à crítica textual, à exegese e à teologia sistemática são imensas. Ao mesmo tempo, suas especulações ultrapassaram, por vezes, os limites do consenso eclesial posterior, gerando controvérsias que culminariam em condenações seletivas séculos depois. Atanásio de Alexandria representou a aplicação pastoral e dogmática da herança alexandrina. Seu combate ao arianismo consolidou a centralidade da plena divindade de Cristo na fé cristã. Cirilo de Alexandria levou a cristologia alexandrina ao centro dos debates conciliares do século V, especialmente no Concílio de Éfeso, onde sua ênfase na unidade da pessoa de Cristo se tornou decisiva. Virtudes e limites da abordagem alexandrina. A grande virtude da Escola de Alexandria foi sua profundidade teológica. Ela ensinou o cristianismo a pensar grande, a ler a Escritura como um todo coerente e a articular a fé em categorias intelectualmente robustas. Sem Alexandria, dificilmente o cristianismo teria resistido aos desafios filosóficos do mundo antigo. Seus limites, contudo, também são evidentes. O risco de abstração excessiva, a tendência a minimizar o dado histórico em favor do espiritual e a linguagem conceitualmente densa criaram dificuldades interpretativas reais. Como observa Francis Young, muitos conflitos posteriores não surgiram de heresias deliberadas, mas de diferenças legítimas de método. Transição histórica. Ao mesmo tempo em que Alexandria aprofundava a dimensão espiritual e unitária da fé cristã, outra tradição se consolidava no Oriente, com preocupações distintas, métodos diferentes e ênfases complementares. Essa tradição
floresceria em Antioquia, cidade onde a história, a literalidade do texto e a clareza conceitual se tornariam centrais. Na próxima parte, examinaremos a escola de Antioquia, sua origem histórica, contexto cultural e desenvolvimento, preparando o terreno para compreender o grande diálogo e conflito que moldaria os concílios ecumênicos da antiguidade cristã. Virtudes e contribuições duradouras. A contribuição duradoura da escola de Antioquia reside em sua defesa da história, da linguagem e da humanidade concreta de Cristo. Sem Antioquia, a teologia cristã poderia ter perdido o contato com a realidade histórica da encarnação. Seu método exegético influenciaria profundamente a tradição bíblica posterior, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Transição para o confronto entre as escolas. Com as duas tradições agora claramente delineadas, torna-se possível compreender o grande confronto intelectual e teológico que marcaria os séculos IV e V. Alexandria e Antioquia não eram apenas escolas diferentes, mas modos distintos de compreender a relação entre Deus, Escritura e História. Na próxima e última parte, analisaremos os debates entre Alexandria e Antioquia, seu impacto nos concílios ecumênicos e o legado duradouro dessas duas tradições na história do cristianismo. Duas escolas, uma igreja, o encontro inevitável. Durante os séculos III e IV, Alexandria e Antioquia desenvolveram-se em grande medida de forma paralela. Cada uma respondia a desafios próprios, utilizando métodos distintos e linguagens teológicas diferentes. Contudo, à medida que o cristianismo deixou de ser um movimento marginal perseguido para tornar-se religião legal e, posteriormente, favorecida pelo Império Romano, tornou-se inevitável que essas tradições entrassem em contato direto, confronto intelectual e, por vezes, conflito aberto. Segundo Jaroslav Pelikan, em The Christian Tradition, o desenvolvimento da doutrina cristã não ocorreu por simples acumulação de ideias, mas por meio de tensões criativas. Alexandria e Antioquia representam, nesse sentido, duas forças complementares que precisaram ser equilibradas para que a fé cristã pudesse expressar-se de modo fiel e universal. A raiz das divergências, método e linguagem. O conflito entre Alexandria e Antioquia não surgiu primordialmente de discordâncias quanto à fé cristã fundamental, mas de diferenças metodológicas profundas. Alexandria partia do princípio de que o mistério da revelação ultrapassa a linguagem histórica e exige categorias espirituais e metafísicas. Antioquia, por sua vez, insistia que qualquer linguagem teológica deve permanecer ancorada na história e na gramática do texto bíblico. Francis Young observa que ambas as abordagens possuíam legitimidade interna, mas utilizavam vocabulários distintos para expressar realidades semelhantes. O problema surgia quando termos usados por uma tradição eram interpretados à luz dos pressupostos da outra, gerando incompreensões graves. Essas divergências tornaram-se particularmente visíveis na cristologia, onde a precisão conceitual era decisiva. O Concílio de Nicéia e o legado alexandrino. O Concílio de Nicéia, em 325, não foi diretamente um confronto entre Alexandria e Antioquia, mas revelou a força da tradição alexandrina no debate cristológico. A controvérsia ariana, que questionava a plena divindade do Filho, encontrou em Alexandria seus opositores mais firmes, especialmente na figura de Atanásio. A insistência de Atanásio na consubstancialidade do Filho com o Pai reflete claramente a teologia alexandrina, com sua ênfase na unidade divina e na eficácia salvífica da encarnação. Segundo Henry Chadwick, a vitória da posição nicena deve-se, em grande parte, à capacidade de Alexandria de articular uma cristologia profundamente soteriológica. Somente se Cristo é plenamente Deus, a salvação é real. Embora Antioquia não tenha rejeitado Nicéia,
muitos de seus teólogos demonstraram desconforto com a linguagem metafísica utilizada, temendo interpretações que obscurecessem a humanidade de Cristo. O Concílio de Éfeso e o ponto de ruptura. O verdadeiro confronto entre as duas tradições ocorreu no Concílio de Éfeso, em 431. A controvérsia girava em torno da cristologia de Nestório, patriarca de Constantinopla, frequentemente associado à tradição antioquena. A questão central era se Maria poderia ser chamada de Theotokos, mãe de Deus, ou apenas Christotokos, mãe de Cristo. Cirilo de Alexandria liderou a oposição a Nestório, argumentando que negar o título Theotokos colocava em risco a unidade da pessoa de Cristo. Para Cirilo, aquele que nasceu de Maria é o próprio Logos eterno. Qualquer linguagem que separasse sujeito humano e sujeito divino era inaceitável. Alois Grillmeier demonstra, em Christ in Christian Tradition, que o conflito em Éfeso foi agravado por fatores políticos, pessoais e linguísticos. A tradição antioquena utilizava distinções conceituais legítimas, mas expressas de modo que soavam divisórias aos ouvidos alexandrinos. O resultado foi uma condenação que marcou profundamente a história da Igreja Oriental. Calcedônia, a tentativa de síntese. O Concílio de Calcedônia, em 451, pode ser visto como a grande tentativa de síntese entre Alexandria e Antioquia. A definição calcedonense afirma que Cristo é uma só pessoa em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Cada uma dessas negações responde diretamente a excessos percebidos em uma ou outra tradição. Segundo J. N. D. Kelly, Calcedônia não representa a vitória completa de uma escola sobre a outra, mas um equilíbrio cuidadosamente construído. A unidade pessoal enfatizada por Alexandria e a distinção das naturezas defendida por Antioquia são preservadas em tensão controlada. Essa síntese, contudo, não foi aceita universalmente. Parte do cristianismo oriental rejeitou Calcedônia, permanecendo mais próxima da linguagem alexandrina de Cirilo. O legado na tradição oriental e ocidental, o legado das duas escolas, manifesta-se de maneiras distintas nas tradições cristãs posteriores. A teologia oriental, especialmente na Igreja Bizantina, preservou fortemente a herança alexandrina, com sua ênfase na divinização, na leitura espiritual da Escritura e no mistério da encarnação. Ao mesmo tempo, a tradição exegética antioquena influenciou profundamente a pregação, a catequese e a leitura bíblica histórica, especialmente através de figuras como João Crisóstomo. No Ocidente Latino, embora a Alexandria tenha exercido influência indireta, a sensibilidade histórica e jurídica romana aproximou-se mais da clareza conceitual antioquena. Agostinho, por exemplo, dialoga com ambas as tradições, mas mantém forte preocupação com o sentido literal e histórico do texto bíblico. Alexandria, Antioquia e a Reforma. A Reforma do século XVI redescobriu, de maneira significativa, a herança antioquena. A insistência no sentido literal da Escritura, na clareza do texto bíblico e na rejeição de alegorias arbitrárias ecoa diretamente preocupações da tradição de Antioquia. Contudo, como observa Robert Wilkin, a Reforma não rejeitou completamente a herança alexandrina. A centralidade de Cristo, a unidade da Escritura e a dimensão espiritual da leitura bíblica permanecem presentes, ainda que sob novas formas. Permanência na exegese moderna. Na exegese bíblica contemporânea, as duas tradições continuam vivas. O método histórico crítico, com sua atenção à história, à linguagem e ao contexto, deve muito à sensibilidade antioquena. Ao mesmo tempo, abordagens teológicas, canônicas e espirituais da Escritura retomam, consciente ou inconscientemente, que intuições alexandrinas sobre a profundidade do texto bíblico. Francis Young destaca que o verdadeiro desafio da exegese moderna
é evitar tanto o reducionismo histórico quanto a espiritualização desvinculada da história, um desafio que já estava presente no diálogo entre Alexandria e Antioquia. É um erro historiográfico reduzir Alexandria e Antioquia a polos opostos em guerra permanente. Como mostram Pelikan e Chadwick, trata-se de uma tensão criativa dentro da mesma fé. Cada escola preservou aspectos essenciais do cristianismo, que, isolados, poderiam tornar-se problemáticos, mas juntos formam um todo mais rico e equilibrado. Alexandria ensinou o cristianismo a contemplar o mistério. Antioquia ensinou a respeitar a história. Alexandria protegeu a unidade da pessoa de Cristo. Antioquia protegeu a realidade de sua humanidade. A teologia cristã amadureceu precisamente porque precisou aprender a manter essas verdades em equilíbrio. Compreender as escolas de Alexandria e Antioquia é compreender como o cristianismo aprendeu a pensar, interpretar e confessar sua fé em um mundo plural e intelectualmente exigente. Essas duas tradições não pertencem apenas ao passado, elas continuam a moldar a leitura da Bíblia, a formulação doutrinária e o diálogo entre fé e razão até os dias de hoje. A história do cristianismo não é a história de uma única escola vencedora, mas de um diálogo contínuo entre perspectivas que juntas buscaram ser fiéis ao mistério central da fé cristã. O Deus que entrou na história sem deixar de ser Deus. Depois de entender o caminho de Alexandria e Antioquia, uma pergunta inevitável permanece no ar. Quando lemos textos antigos hoje, estamos mais próximos de qual dessas tradições, mesmo sem perceber? Será que nossa forma de interpretar história, ideias e até conflitos modernos carrega mais símbolo ou mais literalidade? Mais contemplação ou mais pragmatismo? Essas duas escolas nasceram há séculos, mas será que o confronto entre elas realmente terminou? Ou apenas mudou de forma, reaparecendo sempre que alguém tenta definir o que é verdade, sentido ou realidade? E mais importante ainda, quando duas leituras tão diferentes partem do mesmo ponto de origem, o que isso nos ensina sobre como o pensamento humano evolui? Talvez a história não ofereça respostas fechadas. Talvez ela apenas nos entregue perguntas melhores. Se este estudo despertou algo em você, os próximos vídeos aprofundam ainda mais esse conflito de ideias que atravessa séculos e continua influenciando o mundo atual. Cada parte revela um aspecto diferente dessa história que nunca foi simples e talvez nunca tenha sido totalmente resolvida. Assista com calma, reflita e continue essa jornada. Se inscreva no canal Curiosidades Sem Fim 77, porque quanto mais você avança, mais conexões começam a aparecer.